Olá, hoje eu quero falar sobre como eu aprendi programação e sobre como eu melhorei o meu aprendizado depois que eu deixei de usar métodos convencionais como videoaulas e exercícios. E calma aí, não que esses dois não sejam importantes, mas você tem que ter em mente que esses dois sozinhos eles não vão fazer você evoluir. Quando eu comecei a estudar Python, eu fazia tudo que as pessoas faziam. Eu estudava linguagem, eu fazia exercícios e principalmente ficava o dia inteiro praticamente vendo Python, vendo Python, vendo Python. Eu basicamente ficava nesse ciclo de aprender programação, ver videoaulas, fazer exercícios e tentar entender um pouco da sintaxe. Só que tinha alguns problemas ali. Eu sentia como se eu não entendesse profundamente o que estava acontecendo ali no código. Basicamente, eu sentia que eu estava só copiando e não necessariamente aprendendo. Tudo que eu via nas videoaulas, tudo que eu aprendia nos exercícios, basicamente eu estava só memorizando na minha cabeça para que eu pudesse usar depois. E isso me deixou muito chateado com aquela situação. Principalmente quando eu começava a tentar usar outras bibliotecas, por exemplo, uma biblioteca de aprendizado de máquina, ou então uma biblioteca de criação de interfaces. Eu construía a interface, eu fazia os tamanhos, as fontes, o tamanho do layout, mas eu não entendia necessariamente o que é que eu estava fazendo ali. E tudo isso mudou depois que eu comecei a fazer umas coisas diferentes junto do meu aprendizado. Eu não parei de ver videoaulas, eu não parei de fazer exercícios, porém, no meu tempo livre, eu comecei a fazer projetos pessoais. E não é qualquer projeto pessoal, eu não peguei para fazer o meu site que eu iria vender, nem nada do tipo. Pelo contrário, eu comecei a fazer coisas nas quais eu tinha interesse e nas quais me traziam diversão, nas quais me deixavam entretido com o que eu estava fazendo. Então, basicamente, eu comecei a fazer projetos nos quais eu ficava feliz, nos quais eu ficava alegre de fazer. Por exemplo, a primeira vez que eu tive esse aprendizado profundo, que eu senti que, uou, eu realmente aprendi isso aqui, uou, eu realmente entendi o que estava acontecendo, foi quando eu comecei a tentar fazer um jogo em Pygame. Quando eu falo Pygame, parece até que é meio bobinho, tipo, ah, cara, o cara tá aprendendo programação, mas ao invés dele aprender a fazer um site para ele vender, ou então qualquer outra coisa que dê dinheiro, o cara tá fazendo projetos pessoais envolvendo jogos 2D que não necessariamente vão dar dinheiro para ele no futuro. É óbvio, o mercado de games ele está aí, mas não é necessariamente com Pygame que você vai poder entrar nele de forma lucrativa. Então, durante esse projeto do Pygame, eu cheguei até a me auto-julgar várias vezes, me senti tipo, uou, por que eu não estou estudando como fazer um site, como fazer um app de celular ou um app web? Por que eu estou fazendo joguinho no Python, tá ligado? Normalmente, quando a gente junta esses três aqui, e a gente não liga para projetos lucrativos, a gente acaba criando uma ânsia e um interesse de aprender. O problema é se você excluir o auto-julgamento, você vai começar a sentir esse interesse absurdo de aprender. Enquanto eu fazia o jogo em Python, eu ficava o tempo todo com vontade de voltar para o computador e continuar aprendendo como fazer. Cada vez que eu ia vendo o jogo melhorando, cada vez que eu ia vendo os sprites mudando, o fundo mudando, às vezes adicionando uma animação em um personagem, eu ficava com vontade de não parar de programar. E isso acabou me trazendo uma coisa. Quando eu juntei o Pygame com o meu antigo método de ver videoaulas e aprender novas coisas na sintaxe do Python, eu basicamente criei um aprendizado profundo na minha cabeça. Porque no Pygame não era tão simples assim fazer algo, por exemplo, animar um personagem. Mesmo que eu estivesse animando, eu queria entender como eu estava fazendo aquilo, até porque eu queria fazer sozinho depois. E isso foi algo muito importante, porque eu passava dias e dias e dias fazendo a mesma coisa. E é aí que entra o primeiro ponto. Quando você faz projetos pessoais, você vai encarar várias coisas, vários problemas diferentes. E esses problemas são erros do código, você vai encontrar bugs no seu código, você vai ter que fazer vários retrabalhos, porque ao você encontrar bugs, vai ser normal você pesquisar na internet o que está acontecendo, você vai conseguir entender, ah, eu errei nisso aqui, por que eu errei nisso aqui?
Ah, por que que o personagem não tá animando? Tá dando esse bug aqui. Ah, entendi. Eu esqueci de atualizar os frames, eu esqueci de atualizar a próxima imagem que vai vir, por exemplo. Então, com essa, com esse ciclo de erros que vem quando você está fazendo um projeto pessoal, você acaba encontrando também a frustração. O ponto é, como você está fazendo algo divertido e algo no qual você tem ânsia de aprender, que você realmente quer se aprofundar naquilo, acaba que a frustração ela não é tão grande e você consegue passar por cima dela e continuar o seu projeto. Principalmente quando você consegue, enfim, consertar aquele problema que te fez travar. Aí você fica um pouco muito mais motivado, até porque acontece o aprendizado profundo. Você realmente entrou no flow, você realmente se aprofundou naquilo ali. Então, depois que eu comecei a fazer projetos pessoais, eu realmente tive um aprendizado profundo e completo. Porque depois de passar por erros, erros e erros e erros, depois de resolver bugs, bugs e bugs, o meu jogo ainda estava lá e ele estava ficando bonito, estava me sentindo realizado por estar fazendo aquilo ali, tá? E depois de um tempo aprendendo o Pygame, eu realmente notei que eu estava entendendo sobre lógica de programação e não só aprendendo a copiar e colar. Afinal, a pessoa que eu estava assistindo a me ensinar a fazer o Pygame e também as documentações da biblioteca, eles escreviam de um jeito, mas com o tempo eu fui aprendendo a reescrever o código de outras formas e de formas que me deixavam um pouco mais confortável para trabalhar com aquilo lá. Então eu comecei a entender sobre lógica de programação, melhorei o meu entendimento sobre as estruturas dentro da programação e sobre como eu posso estar customizando elas do meu jeito, principalmente na programação orientada a objetos, nas quais eu posso fazer diversas formas de movimentar aquele mesmo objeto. E principalmente eu comecei a desenvolver um pensamento de programador, do ponto de, eu preciso adicionar uma função no game, então eu vou fazer tal, tal, tal coisa, eu vou tentar fazer isso, 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 aquilo. E com o tempo, depois que eu ia tentar fazer algo, eu caía num erro e eu ia procurar outras formas de fazer, eu ia aprendendo outros caminhos e outras formas de estar aplicando aquela mesma coisa. Basicamente, o que eu fiz foi juntar o repertório, que era o que eu estava adquirindo nas videoaulas, nos exercícios, nas documentações que eu lia sobre o Python, e a experiência, que era a aplicação dos meus projetos pessoais. E isso me trazia diversão, isso fazia com que eu ficasse mais engajado e também que eu tivesse cara a cara com problemas reais da programação e não só os problemas simulados que a gente tem nas videoaulas normalmente, tá? Isso tudo me trouxe o aprendizado profundo. Depois do Pygame, eu não parei. Eu desenvolvi alguns outros projetos pessoais. Um deles foi um projeto onde eu colocava duas inteligências artificiais para debater. E isso foi logo no iniciozinho de 2022, que basicamente eu colocava duas LLMs do ChatGPT para poderem debater em um assunto que eu dava para elas. Esse projeto, ele parece meio bobinho e na época eu também achei, mas cara, ele foi essencial para que eu pudesse entrar e entender sobre a manipulação de LLMs na programação. Nele eu não só aprendi sobre LLMs, como eu melhorei a minha capacidade de construir layouts e designs na programação, como também eu utilizei de bancos de dados, ou seja, um projeto simples e bobinho que eu nunca conseguiria vender, provavelmente, ele me trouxe vários aprendizados diferentes em bancos de dados, em LLMs, que são tecnologias importantíssimas no mercado hoje em dia, principalmente as LLMs, que têm crescido cada vez mais no mercado. E com o tempo, depois de fazer vários e vários e vários projetos pessoais, eu fui me sentindo um pouco mais confiante na programação, porque você não está só copiando o projeto de alguém, o projeto é seu, então você tem que achar formas de chegar. E com o tempo, depois de produzir vários e vários e vários e vários projetos nos quais eu me sentia feliz de estar fazendo e realizado por terminar eles também, eu tive a oportunidade de estar fazendo um aplicativo para o setor onde eu trabalhava na empresa. Eu trabalhava no setor de logística de uma empresa e eu desenvolvi um aplicativo simples em Python, no qual ele tinha um layoutzinho, era um quadradinho, e
ele basicamente ia ajudar no armazenamento e na junção de algumas documentações nas quais eram utilizadas no setor de logística. Naquele momento, a maioria das folhas eram impressas e a gente tinha que usar muitas e muitas folhas para imprimir documentos, e basicamente esse software ele comprimia a grande quantidade de folhas em uma pequena folha. Então, basicamente, com a grande quantidade de economia de folhas que eram, com a quantidade de folhas que a gente economizava por dia, com esse programa que eu desenvolvi, a empresa conseguia economizar mais de 3 milhões por ano. E pode até parecer um dado bobo, cara, isso não é nada para uma empresa de grande porte, por exemplo. Mas eu me senti muito realizado naquele momento, até porque eu nunca teria conseguido fazer um projeto daquele se eu não tivesse feito os meus projetos pessoais, se eu lá atrás não tivesse tentado me divertir com a programação. Porque lá atrás eu aprendi sobre criação de interfaces, eu aprendi sobre manipulação de objetos na programação POO, eu aprendi sobre manipulação de automações, porque esse aplicativo ele usava muitas automações no computador, como tirar prints, como movimentar a tela. Então eu aprendi vários e vários e vários pontos da programação de formas diferentes, em projetos diferentes. E isso me deu um repertório gigantesco para que lá na frente eu conseguisse aplicar em um único projeto. E um dos projetos mais importantes que eu já fiz até hoje. Até porque me deu uma mais visibilidade na empresa onde eu trabalhava e também me deu uma grande satisfação como programador. Atualmente eu estou aprendendo Java e eu quero me aprofundar no Java. E um dos projetos pessoais que eu estou tentando fazer agora é criar um mod de Minecraft, e eu pretendo trazer aqui um pouco mais sobre esse mod, não só para mostrar sobre o mod de Minecraft, mas também para mostrar para vocês quais foram as diversas tecnologias que eu aprendi durante o desenvolvimento desse mod. Bom, isso é tudo que eu tenho para falar. Eu agradeço por ter ficado até aqui no vídeo e até a próxima.